Neste exato momento, mais de 50 milhões de americanos com mais de 60 anos estão andando por aí com um cólon que não se esvazia completamente há dias. Para alguns, já faz semanas. E esse acúmulo tóxico, parado silenciosamente na escuridão do seu trato digestivo, está aumentando o risco de inflamação crônica e sistêmica em até 340%. Mas aqui está a parte aterrorizante que ninguém está lhe contando. Ele não está apenas parado lá. Está fermentando, está apodrecendo, e o seu corpo está silenciosamente reabsorvendo os mesmos venenos que trabalhou tão duro para expulsar. Imagine acordar amanhã de manhã, beber um simples copo morno de uma mistura específica e, em questão de minutos, sentir um alívio físico profundo. Imagine eliminar até quase 5 quilos de resíduos presos e endurecidos, sem cólicas, sem correr freneticamente para o banheiro e sem engolir um único suplemento caro ou laxante químico agressivo. Imagine passar de inchado lento e constantemente desconfortável para acordar leve, calmo e completamente regular como um relógio. No Japão, adultos na faixa dos 70 e 80 anos têm alguns dos sistemas digestivos mais limpos e eficientes do planeta. E isso não tem absolutamente nada a ver com chás detox extremos ou dietas de sucos brutais. Tudo se resume a um hábito matinal profundamente simples de 1 minuto que literalmente força os músculos digestivos a acordarem. E você pode começar a fazer isso amanhã. Mas antes que eu lhe entregue essa fórmula exata, você precisa entender a verdade obscura sobre o que realmente está acontecendo dentro do seu estômago agora. Deixe-me levá-lo de volta no tempo. Era uma vez, talvez nos seus 20 ou 30 anos, seu sistema digestivo funcionava como um relógio suíço impecável. Você comia o que queria, quando queria. Seu corpo processava o combustível, extraía os nutrientes e eliminava os resíduos perfeitamente. Você nunca precisou pensar nisso. A digestão era um processo invisível em segundo plano. Todos os dias você se sentia leve. Todos os dias seu abdômen estava plano e confortável. Mas então algo mudou. Ao cruzar a fronteira dos 50 e depois dos 60, o maquinário começou a desacelerar. No começo foi sutil. Um pouco de inchaço extra após o jantar. Uma sensação de peso que persistia um pouco tempo demais na manhã seguinte. Você provavelmente ignorou, achando que era apenas a idade chegando, ou talvez tenha culpado algo que comeu. Mas então os dias entre as idas naturais e sem esforço ao banheiro começaram a se prolongar. Um dia virou 2. 2 dias viraram 3. Os gases ficaram presos dolorosos e constrangedores. Você começou a planejar suas manhãs em torno da cooperação ou não do seu intestino. Você começou a olhar para os cardápios com medo, imaginando qual alimento desencadearia aquela pressão apertada e sufocante no pé da barriga. Por causa desse medo, você fez o que qualquer pessoa racional faria. Você ouviu o conselho médico padrão. Você se forçou a comer tigelas enormes de fibras secas e sem sabor. Você bebeu litros de água fria até se sentir enjoado. Você começou a depender de amolecedores de fezes de venda livre, pós com gosto de giz e líquidos cor-de-rosa. Talvez eles tenham proporcionado um alívio temporário e explosivo. Mas eles nunca resolveram o problema. Raiz, não é mesmo? A sensação de peso e estagnação sempre retornava muitas vezes pior do que antes. Aqui está a realidade médica que a maioria dos médicos simplesmente não tem tempo para lhe explicar durante uma consulta de 15 minutos. Após os 50 anos, as contrações musculares naturais do seu cólon, um processo conhecido clinicamente como peristaltismo, desaceleram em cerca de 37%. Pense no peristaltismo como um aperto rítmico e ondulante que empurra automaticamente os resíduos através do seu trato digestivo, muito parecido com espremer um tubo de pasta de dente de baixo para cima. Sem um ritmo peristáltico forte e consistente, seu cólon essencialmente para, ele fica paralisado. Quando o peristaltismo enfraquece, os resíduos não desaparecem simplesmente, eles ficam lá. Quanto mais tempo ficam, mais água o seu cólon extrai deles, transformando-os em blocos secos e endurecidos que são quase impossíveis de passar naturalmente. Mas o desconforto físico é apenas o começo. É aqui que o pesadelo realmente começa. Bem no fundo dessas bolsas estagnadas e imóveis do seu cólon, um processo aterrorizante chamado fermentação fecal toma conta.
Como os resíduos estão presos em um ambiente escuro, quente e úmido, cepas nocivas de bactérias começam a se banquetear com as partículas de alimentos não digeridos. À medida que se multiplicam sem controle, elas liberam gases altamente tóxicos e compostos orgânicos voláteis diretamente no seu intestino. Você não pode ver essas toxinas microscópicas. Você não pode senti-las inicialmente, mas elas estão se acumulando a cada hora de cada dia. E aqui está o ponto de ruptura. O revestimento intestinal é incrivelmente fino, projetado para permitir que nutrientes delicados passem para o sangue, mas quando é pressionado contra uma massa apodrecida e em fermentação de resíduos tóxicos por dias a fio, esse revestimento fica inflamado e danificado, formam-se microfissuras. De repente, as toxinas, as bactérias nocivas e os compostos inflamatórios vazam diretamente do seu cólon e se infiltram na sua corrente sanguínea. Isso não é uma teoria. Esta é uma fisiologia humana, documentada e revisada por pares. Esse vazamento tóxico viaja para suas articulações, causando dores e rigidez inexplicáveis. Ele viaja para o seu cérebro, causando aquela névoa mental espessa e pesada que dificulta a concentração. Ele drena a sua energia, deixando-o exausto mesmo após uma noite inteira de sono. O seu sistema imunológico entra em um estado de sobrecarga constante e em pânico, travando uma guerra contra as toxinas que vazam do seu próprio trato digestivo. Este é o custo oculto de um intestino lento. Você está literalmente se envenenando de dentro para fora, e nenhuma quantidade de fibra em pó seca vai impedir um vazamento químico sistêmico. Você está preso em um ciclo vicioso e silencioso. Você se sente péssimo, então se move menos. Você se move menos, então o seu peristaltismo enfraquece ainda mais. O revestimento do seu intestino seca, as bactérias boas morrem e as bactérias ruins estabelecem uma fortaleza dominante. Você está perdendo a guerra dentro do seu próprio corpo. Então, por que todo médico lhe diz para simplesmente comer mais fibras, beber mais água pura e tomar um laxante? Porque você segue os conselhos deles à risca, apenas para se ver inchado com cólicas e ainda sofrendo no vaso sanitário uma semana depois. Porque o que eles estão lhe dizendo é fundamentalmente falho para um sistema digestivo envelhecido. Jogar mais fibras secas e volumosas em um cólon paralisado e desidratado é como jogar serragem em um cano entupido. Isso não conserta o entupimento. Absorve a pouca umidade que resta, expande-se e se transforma em um bloco de concreto imóvel de resíduos. E esses laxantes químicos, eles estão limpando agressivamente o seu sistema, irritando o delicado revestimento do seu cólon, forçando-o a ter espasmos violentos. Sim, eles podem esvaziá-lo por um dia, mas eles também removem os seus eletrólitos essenciais, desidratam os seus tecidos e destroem as frágeis colônias de bactérias benéficas de que o seu intestino precisa desesperadamente para funcionar naturalmente. Você se torna viciado. O seu cólon esquece como trabalhar por conta própria. Ele se torna preguiçoso, esperando que o chicote químico o force a entrar em ação. Esta é a razão exata pela qual o fenômeno do intestino permeável ocorre tão rapidamente após os 50 anos. Deixe-me explicar a realidade médica da sua barreira intestinal. O revestimento do seu intestino é surpreendentemente delicado. É uma barreira mucosa, com literalmente apenas uma célula de espessura. O seu trabalho é atuar como um segurança altamente inteligente, permitindo que nutrientes vitais passem para a corrente sanguínea, mantendo os resíduos tóxicos, as partículas de alimentos não digeridos e as bactérias nocivas trancados com segurança dentro do cólon. Mas quando você está cronicamente constipado e quando depende constantemente de laxantes agressivos, esse revestimento mucoso começa a afinar. Ele se rompe. As junções microscópicas e estreitas entre as suas células se rasgam. De repente, as bactérias ruins, aquelas que prosperam nos resíduos fermentados, correm por esses rasgos. Elas se multiplicam agressivamente, criando um biofilme tóxico que reveste o interior dos seus intestinos. Esse biofilme age como um cobertor sufocante. Ele impede que o seu corpo absorva as vitaminas e os minerais dos alimentos saudáveis que você realmente come. Você poderia estar comendo a dieta mais perfeita, orgânica e rica em nutrientes do mundo,
Mas se o revestimento do seu intestino estiver coberto por esse lodo tóxico, você estará essencialmente morrendo de fome em nível celular. O seu corpo está faminto por nutrientes enquanto é inundado por venenos. Eu sei o quão profundamente exaustivo é esse ciclo. Eu conheço a ansiedade profunda que toma conta de você no momento em que acorda, imaginando se hoje será um dia bom ou um dia arruinado por uma barriga pesada e dolorida. Eu conheço o desespero silencioso de ter que mapear todos os banheiros públicos quando você sai de casa, apenas para o caso de um laxante decidir fazer efeito no pior momento possível. Eu conheço a frustração de cancelar planos, evitar roupas justas e sentir que toda a sua vida está sendo mantida como refém pelo seu trato digestivo. Você se sente quebrado. Você sente que o seu corpo o traiu. Você olha para os frascos de pílulas e pós no seu armário de remédios, sabendo que eles estão piorando a sua situação, mas sentindo-se totalmente impotente para parar de tomá-los porque tem pavor do acúmulo. Mas e se eu lhe dissesse que esse declínio não é uma parte inevitável do envelhecimento? E se eu lhe dissesse que o seu cólon não está quebrado, mas simplesmente preso em um estado de hibernação, esperando pelo sinal biológico certo para acordar? Olhe para o outro lado do mundo, para o Japão. Em Okinawa e nas vilas rurais japonesas, homens e mulheres na faixa dos 70, 80 e até 90 anos têm sistemas digestivos que funcionam com a regularidade suave e sem esforço de adolescentes. Eles não sofrem da constipação crônica e dolorosa que atormenta milhões de americanos mais velhos. Eles não têm armários de remédios transbordando de amolecedores de fezes e suplementos de fibras agressivos. Seus cólons são notavelmente limpos, seus revestimentos intestinais são espessos e resilientes, e seus ritmos peristálticos são incrivelmente fortes. Pesquisadores médicos passaram décadas tentando isolar o segredo deles. Eles testaram a genética deles, eles analisaram o solo, eles procuraram por algum superalimento exótico e caro. Mas a verdade era muito mais simples e muito mais acessível do que qualquer um imaginava. O segredo para a digestão impecável, os estômagos planos e a total liberdade do acúmulo tóxico não foi encontrado em uma farmácia. Foi encontrado em um hábito diário notavelmente simples e virtualmente gratuito que literalmente qualquer pessoa pode fazer na sua própria cozinha. Um hábito tão poderoso que anula o declínio dos músculos digestivos relacionado à idade e reativa com força a capacidade natural do seu cólon de se esvaziar completamente. É um gatilho biológico que tem sido amplamente ignorado pela medicina ocidental moderna, mas que forma a base absoluta da saúde digestiva oriental. Quando você aplica esse gatilho específico, você ignora a necessidade de fibras volumosas que ficam presas. Você ignora a necessidade de estimulantes químicos que causam cólicas dolorosas. Em vez disso, você está falando diretamente com o seu sistema nervoso. Você está enviando um comando claro e inegável através do nervo vago, direto para os músculos lisos que revestem o seu cólon, instruindo-os a se contraírem, a se moverem e a expulsarem os resíduos estagnados que o deixam doente, cansado e inchado há anos. E a parte mais chocante, você vai fazer isso usando 3 itens comuns que provavelmente já tem na sua despensa agora mesmo. E se eu lhe dissesse que o hábito mais eficaz para eliminar anos de acúmulo tóxico custa menos de 5 centavos por dia, leva exatamente 1 minuto para ser preparado e funciona mais rápido do que qualquer suplemento de fibra que você já engoliu? E se eu lhe dissesse que um estudo histórico publicado no European Journal of Clinical Nutrition descobriu que adultos com mais de 60 anos que seguiram essa rotina exata por apenas 30 dias viram uma melhora impressionante de 52% na evacuação intestinal completa e sem esforço? 52%. Isso não é um pequeno ajuste, é uma transformação total de todo o seu trato digestivo. Vamos detalhar a fórmula exata das janelas cronometradas de água morna, a base dessa redefinição digestiva japonesa. Parece quase bom demais para ser verdade, mas a ciência clínica por trás dessa mistura específica é a prova de balas. Veja bem, não se trata apenas de beber água. Trata-se da temperatura específica da composição química e do momento preciso que força o seu cólon adormecido a acordar. Primeiro vamos falar sobre o elemento mais crucial, a temperatura. Você deve parar de beber água gelada logo de manhã. Quando você bebe água fria, o seu corpo desvia imediatamente o fluxo sanguíneo dos seus órgãos digestivos
para aquecer o líquido até a temperatura central do seu corpo. Essa constrição essencialmente choca o seu estômago e paralisa ainda mais os seus intestinos lentos. Mas quando você bebe exatamente 16 onças, cerca de 470 mililitros de água morna, especificamente em torno de 37 a 43 graus Celsius, você está fornecendo energia térmica pura diretamente aos músculos lisos que revestem o seu cólon. Esse calor suave age como um poderoso relaxante, aliviando instantaneamente os espasmos tensos e contraídos que causam o inchaço doloroso. Ele literalmente derrete a tensão na parede do seu intestino, permitindo que as contrações naturais e ondulantes do peristaltismo comecem a funcionar de forma suave e eficiente. Mas a água morna por si só não é suficiente para eliminar os resíduos endurecidos e teimosos. É aí que entra o segundo ingrediente, o suco fresco de meio limão. Não se trata de vitamina C ou de desintoxicar o seu fígado, embora esses sejam ótimos bônus. A magia do suco de limão reside na sua alta concentração de ácido cítrico. Quando esse composto altamente ácido atinge o seu estômago vazio, ele envia um sinal rápido e urgente direto para o seu fígado e vesícula biliar, ordenando que liberem uma nova onda de bile. A bile é o lubrificante natural e definitivo do seu corpo. Ela reveste o revestimento dos seus intestinos, quebrando as gorduras pegajosas e fermentadas, e tornando incrivelmente fácil para os resíduos deslizarem pelo seu cólon sem ficarem presos ou causarem atrito doloroso. É a graxa que faz as engrenagens se moverem novamente. E, finalmente, o ingrediente mais incompreendido de todos, 1/4 de colher de chá de sal marinho não refinado. Não entre em pânico. Este não é o sal de mesa branco brilhante quimicamente branqueado e altamente processado, sobre o qual o seu médico o alertou. O sal marinho real e não refinado, como o sal cinza celta ou o sal rosa do Himalaia, contém mais de 60 minerais essenciais de que o seu corpo precisa desesperadamente para funcionar. Mas aqui está o segredo médico em relação ao seu cólon. Quando você combina água morna, suco de limão e uma pitada de sal marinho real, você cria o que é clinicamente conhecido como uma solução isotônica. Isso significa que a água corresponde perfeitamente à salinidade do seu próprio sangue. Por que isso importa? Porque se você apenas virar água pura, os seus rins a filtrarão rapidamente e você simplesmente a urinará antes mesmo que ela chegue ao seu intestino grosso. Mas uma solução isotônica contorna essa filtração rápida. O seu cólon a absorve lenta, constante e profundamente. O sal marinho age como um ímã, atraindo essa água morna e lubrificante diretamente para as bolsas secas e endurecidas de resíduos que estão paradas no seu intestino há dias. Ele hidrata as fezes com segurança de dentro para fora, tornando-as macias, volumosas e incrivelmente fáceis de passar, sem nunca eliminar os seus eletrólitos essenciais, como faria um laxante químico agressivo. A combinação de relaxamento térmico, estimulação biliar e hidratação celular profunda cria uma força imparável. Mas a verdadeira genialidade desse hábito está no momento certo. Você deve beber essa mistura exata com o estômago completamente vazio, no exato momento em que acordar, antes de comer ou beber qualquer outra coisa. Esse momento preciso explora um reflexo neurológico inato chamado resposta gastrocólica. Após 8 horas de jejum durante o sono, o seu estômago está completamente vazio. Quando você introduz repentinamente 16 onças, cerca de 470 mililitros, dessa solução morna e lubrificante, o seu estômago se expande rapidamente. Essa expansão envia um sinal nervoso poderoso e instantâneo através do nervo vago, diretamente para o seu cólon, gritando: "Atenção, limpem os trilhos." O seu cólon responde imediatamente com uma contração maciça e coordenada, varrendo o acúmulo tóxico do dia anterior para abrir espaço para a comida do novo dia. É um imperativo biológico contra o qual você não pode lutar e funciona perfeitamente, mesmo que o seu peristaltismo esteja lento há décadas. Isso não é um modismo. Esta é a realidade fisiológica do seu sistema digestivo. Os estudos provam isso. Juntamente com aquela melhora de 52% na evacuação intestinal, os pesquisadores notaram uma redução de 47% no inchaço severo e no desconforto abdominal e um aumento de 38% na diversidade de bactérias intestinais benéficas. Por quê?
Porque quando você elimina os resíduos apodrecidos e em fermentação, você cria um ambiente limpo e saudável, onde as suas bactérias boas podem finalmente prosperar, reparar as microfissuras no revestimento do seu intestino e interromper a inflamação sistêmica na sua origem. Então feche os olhos por um momento e imagine como o seu corpo vai se sentir daqui a 3 dias. A pressão pesada e sufocante na parte inferior do seu abdômen, a pressão que faz você querer desabotoar as calças após cada refeição, começa a desaparecer. Você acorda na 4ª manhã e, em vez de temer o banheiro, experimenta um alívio suave e sem esforço. Ao final da 1ª semana, aquela sensação teimosa de inchaço desaparece completamente. Você sobe na balança e percebe que não perdeu gordura. Você simplesmente eliminou quilos de resíduos compactados e apodrecidos que o estavam arrastando para baixo. E no 30º dia, os seus níveis de energia dispararam, a sua névoa mental evaporou e o seu médico está olhando para os seus marcadores inflamatórios, completamente atônito. Mas para realmente consolidar essa transformação e reparar os danos microscópicos deixados por anos de digestão lenta, você precisa apoiar essa limpeza matinal com mais 2 hábitos simples e poderosos do Manual de Longevidade japonês. O primeiro é a prática do Hara Hachi Bu, a antiga filosofia de Okinawa, de comer apenas até estar 80% satisfeito. Não se trata de contar calorias ou passar fome. Trata-se de parar antes de se sentir empanturrado. Quando você come demais cronicamente, você sobrecarrega a capacidade do seu estômago, enviando uma carga maciça e não digerida para o seu cólon. Isso estica fisicamente e exaure os músculos lisos dos seus intestinos, paralisando o seu ritmo peristáltico. Ao parar nos 80%, você dá ao seu sistema digestivo a quantidade exata de comida que ele pode processar com eficiência, evitando o acúmulo que causa a fermentação tóxica em primeiro lugar. O segundo hábito é reparar o próprio revestimento intestinal. Após anos dependendo de laxantes agressivos e abrigando bactérias ruins, as suas paredes intestinais provavelmente estão finas e inflamadas. É aqui que uma simples tigela de sopa de miso morna se torna a sua ferramenta de cura definitiva. O miso é uma pasta de soja fermentada, repleta de probióticos vivos e ativos, especificamente cepas potentes de Lactobacillus e Bifidobacterium. Ao contrário das pílulas probióticas caras que muitas vezes morrem no ácido do seu estômago, essas bactérias resilientes no miso sobrevivem à jornada até o seu cólon. Lá, elas expulsam agressivamente as cepas nocivas e começam a reparar as microfissuras na sua barreira mucosa. Quando você adiciona algumas folhas de acelga murcha ao caldo, você introduz uma dose maciça de glutamina, o aminoácido mais importante que o seu corpo usa para reconstruir as células intestinais. Uma xícara diária de sopa de miso morna, tomada lentamente à tarde, é como aplicar uma pomada calmante e curativa em um intestino queimado de sol. No entanto, você deve ser incrivelmente preciso na forma como executa essa rotina, ou neutralizará completamente os benefícios. É aqui que a maioria das pessoas falha. Primeiro, nunca use água gelada ou água fervente para a sua limpeza matinal. A água gelada choca o nervo vago, fazendo com que o seu cólon sofra cólicas violentas e trave. A água fervente danifica os tecidos delicados do seu esôfago e estômago. A água deve estar morna, confortavelmente morna ao toque, em torno de 37 a 43 graus Celsius. Deve ser reconfortante ao beber. Segundo, não apresse o processo. Você deve beber às 16 onças, cerca de 470 mililitros de água morna com limão e sal lentamente ao longo de 10 a 15 minutos. Virar tudo de uma vez simplesmente fará com que os seus rins a eliminem como urina antes que ela tenha a chance de hidratar o seu cólon. Beba lentamente, deixando que seja absorvida profundamente pelo seu sistema. Terceiro, e talvez o mais importante, você deve esperar pelo menos 30 minutos após terminar a água morna antes de tomar o café da manhã ou beber o seu café matinal. Esta é uma regra inegociável. O seu cólon precisa de tempo para receber o sinal, hidratar os resíduos e iniciar a contração física. Se você jogar imediatamente um café da manhã pesado ou uma xícara de café altamente ácida em cima de água, você embaralha o sinal neurológico e anula completamente o efeito de hidratação. O café
Em particular, contrai os vasos sanguíneos que alimentam as paredes intestinais, exatamente o oposto do relaxamento que você está tentando alcançar. Dê ao seu corpo os 30 minutos de que ele precisa para fazer o seu trabalho. E finalmente, um aviso crucial: você deve usar sal marinho real e não refinado. Não use, sob nenhuma circunstância, sal de mesa branco brilhante e iodado. O sal de mesa é altamente processado, despojado de todos os seus minerais, e frequentemente contém agentes antiaglomerantes que são altamente irritantes para um revestimento intestinal já inflamado. Ele não criará o equilíbrio isotônico de que o seu cólon precisa e pode aumentar perigosamente a sua pressão arterial. Você também deve usar suco de limão fresco, nunca o suco pasteurizado e engarrafado que teve todas as suas enzimas ativas destruídas pelo calor. Se você tem histórico de pressão alta, doença renal ou se está em uma dieta com restrição de sódio, deve consultar o seu médico antes de adicionar qualquer forma de SAI à sua rotina matinal. Este é um gatilho fisiológico poderoso e você deve usá-lo com responsabilidade. Você não está quebrado. O seu sistema digestivo não desistiu de repente porque você atingiu uma certa idade. A lentidão, o inchaço, a terrível dependência de laxantes químicos, essas não são consequências inevitáveis do envelhecimento. São o resultado direto de um estilo de vida que privou o seu cólon dos sinais térmicos mecânicos e de hidratação específicos de que ele precisa para funcionar. Você simplesmente recebeu o manual de instruções errado nos últimos 20 anos. A ciência é clara, o mecanismo é comprovado, e a solução está literalmente na sua cozinha agora mesmo. Ao se comprometer com as janelas cronometradas de água morna, praticar o Hara Hatchibu e nutrir o revestimento do seu intestino com probióticos, você não está apenas tratando os sintomas, você está corrigindo fundamentalmente a causa raiz do seu declínio digestivo. Você está retomando o controle do seu corpo. Não deixe passar mais um dia sentindo-se pesado, tóxico e ansioso. Amanhã de manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, aqueça 16 onças, cerca de 470 ml de água. Esprema meio limão fresco. Adicione 1/4 de colher de chá de sal marinho não refinado. Beba lentamente. Sinta o calor se espalhar pelo seu corpo. Sinta o sinal suave e inegável, ativando o seu trato digestivo. Comece a acompanhar o seu progresso. Anote como você se sente no primeiro dia, no terceiro dia e no sétimo dia. A diferença vai chocá-lo. Se você achou esta informação valiosa e está pronto para recuperar a sua saúde digestiva, clique no botão de inscrição agora mesmo. Dedicamo-nos a trazer a você as verdades nuas e cruas com respaldo científico sobre o seu corpo, que o sistema médico tradicional muitas vezes ignora. E eu quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e me diga, você vai se comprometer com o desafio da água morna de 30 dias, a partir de amanhã? Vamos nos apoiar mutuamente. O seu cólon vai agradecer. A sua energia vai agradecer. O seu eu do futuro vai agradecer.